tudo bem? Hoje vamos fazer resolução de itens da prova do PAS, segunda etapa, realizada em 2018, do subprograma 2017-2019. E vamos começar pelo item 70, vamos, antes de começar o item, falar um pouquinho do enunciado, né, que antecede esse item, ok? É um enunciado sobre o cerrado, e os itens que vêm na sequência são itens relacionados ao cerrado. Vamos falar do enunciado. A vegetação do cerrado é influenciada pelas características do solo e do clima, e pelo fogo. O excesso de alumínio e a alta acidez do solo diminui a disponibilidade de nutrientes às plantas, tornando-o tóxico para plantas não adaptadas. Após a passagem do fogo, os tecidos vegetais mais tenros, como folhas e gemas, sofrem necrose e morrem. As gemas que ficam nas extremidades dos ramos e galhos são substituídas por gemas internas que nascem em outros locais do galho, quebrando a linearidade do crescimento. Quanto à frequência do fogo, é muito elevada devido a queimadas constantes. A parte aérea da planta pode não se desenvolver e a planta pode tornar-se uma planta anã. Com duas estações bem marcadas, sazonalidade, o clima tem efeito sobre a disponibilidade de nutrientes e a toxicidade do solo. O solo, com baixa umidade, se torna mais ácido e a disponibilidade de nutrientes diminui, o que influencia o crescimento das plantas. Então, a combinação entre sazonalidade climática, deficiência nutricional dos solos e ocorrência do fogo determina as características da vegetação do cerrado. Bom, pessoal, a questão vai tratar, né, quase toda ela sobre o cerrado, e que é o nosso segundo maior bioma, né? Ele só perde para o bioma da Amazônia, né? O cerrado responde por 24% do território nacional, a Amazônia responde por metade do território nacional, né? Mas é um bioma, o cerrado, altamente biodiverso, né? Vamos ler o item e depois a gente comenta um pouco mais. O item é o item 70. Para a produção de commodities nas áreas de cerrado, são empregadas soluções tecnológicas que vão da correção dos solos ácidos ao uso de sementes modificadas geneticamente e à utilização excessiva de agrotóxicos, o que tem causado a contaminação dos solos e das águas subterrâneas e superficiais e a redução ou perda da biodiversidade e de áreas de cerrado preservado. Esse item está correto, pessoal. Bom, antes de a gente falar do item propriamente dito, vamos aproveitar o momento para falar um pouquinho desse bioma cerrado, que é um bioma muito importante para nós que vivemos aqui no Centro-Oeste, né? Então, como eu já falei, é o segundo maior bioma do país, né, em termos de área ocupada. Ele praticamente conecta com quase todos os outros biomas brasileiros, né? Ele conecta com o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pantanal, né? Então ele é um bioma que faz conexão com outros importantes biomas brasileiros. Além disso, o cerrado é uma formação savânica, né? Um tipo de savanácea, né? Onde você tem uma variedade de fisionomias muito grande, né? Vão desde o cerradão, que já é uma transição para mata, né? Onde predominam árvores de maior porte, até o campo limpo, né? Onde você já tem a ausência praticamente de arbustos, passa a ter predominantemente vegetação herbácea, né? E nesse ínterim entre o cerradão e o campo limpo, você tem várias gradações, né? Você tem o cerrado estrito sensu, o cerrado típico, né? Que é aquele onde os arbustos, né? As árvores de médio porte, elas predominam, né? Mas entremeadas por vegetação rasteira, vegetação herbácea, né? Depois você tem o cerradinho, né? Que é o cerrado mais ralo em termos de presença arbustiva, né? Começa a ter uma presença mais frequente da herbácea, né? Ela começa a predominar frente às arbustivas, né? Temos veredas, né? Temos matas galerias, né? Então, assim, é uma variabilidade muito grande que o cerrado tem, de fisionomias. E também ele é uma das maiores reservas
da biodiversidade brasileira, né? 1/3 da nossa biodiversidade está no Cerrado, né? Ele não tem o mesmo apelo das florestas, né? Historicamente, aqui no país, o apelo maior é com a floresta amazônica, com a Mata Atlântica, por ser vegetações mais exuberantes, né? Com espécies que chamam muito a atenção. No caso da Amazônia, ainda é o nosso bioma mais preservado, né? Então, no caso da Mata Atlântica, é o nosso bioma mais devastado, né? São dois extremos, né? E eles chamam mais atenção da mídia internacional, da mídia nacional, e de certa forma o Cerrado sofre um certo desprezo. Além de tudo, como o próprio Iter já comenta, né? O Cerrado é uma área que por onde avançou fortemente a chamada fronteira agrícola, né? Desde meados da década de 60, que houve um avanço progressivo da fronteira agrícola, se intensificou muito nas décadas de 70 e 80, né? E o Cerrado se tornou um grande celeiro nacional, tanto na produção de grãos como na criação, na pecuária, né? É a maior região pecuarista do país e a maior região produtora de grãos do país, né? Com destaque para Mato Grosso, né? Não é o único, claro, mas o maior mais destacado é Mato Grosso. E então essa região se tornou um grande celeiro, né? E o Cerrado sofreu muita consequência disso. Metade do Cerrado já está devastado, né? Menos de 40% das espécies de cerrados não estão sob ameaça elevada, né? Então, realmente, é um dos dois hotspots brasileiros, né? Os pontos quentes que a gente chama, né? Que são áreas com grande biodiversidade, com grande quantidade de espécies endêmicas, que são típicas, exclusivas daquela área, né? E que estão sob alto risco de extinção. Esse é o conceito de hotspots, pontos quentes, né? E no Brasil nós temos dois, a Mata Atlântica e o Cerrado. Para você ver o nível de degradação que o Cerrado brasileiro sofreu, né? O Cerrado ele tem toda uma característica própria, né? Uma delas é muito conhecida, que são as árvores tortuosas, cascas grossas, né? O famoso escleromorfismo oligotrófico, né? Que é uma deficiência nutricional das plantas, né? Como já foi dito no enunciado e no texto que eu li, há uma grande deficiência nutricional do solo do Cerrado. São solos pobres em nutrientes. E a planta, então, ela sofre as consequências disso, né? E cresce de forma anormal, né? Ela tem toda uma deformação em função disso. As cascas são grossas para proteger o vegetal das queimadas. O elemento fogo é muito comum aqui no Cerrado. E as cascas grossas, né, como se fosse uma cortiça, né, elas ficam protegendo o material lenhoso, né? Você vê, chegam a temperaturas de 500 graus fora e o material dentro está a 20 graus, né? Você vê o quanto essas cascas grossas têm um papel importante na proteção do material da vegetação, né? O Cerrado também é conhecido como a nossa floresta de cabeça para baixo, né? Por quê? Porque 70% da biomassa do Cerrado está para baixo do solo, né? Através de suas raízes, né? Raízes muito profundas. Como é uma região que tem essa sazonalidade que foi dita aí, quer dizer, ela tem um período de mais ou menos 6 meses de estiagem, de grande estiagem, né? Onde a umidade do ar cai muito, né? Chega a níveis de decretação de estado de emergência nas cidades, né? E aí as raízes vão buscar água em grandes camadas profundas, né? O solo do Cerrado ele tem uma camada arenosa inicialmente, então ele permite uma lixiviação intensa, uma penetração, né, da água. Inclusive essa lixiviação também ajuda a empobrecer o solo, né? Porque dissolve sais e minerais, carregam para as camadas mais profundas, né? E em cima ficam os metais se associam a uma grande presença do alumínio, como já foi dito, também do ferro. Inclusive a associação desses dois metais, ferro e alumínio, forma a famosa carapaça laterítica, ou canga, né? O famoso processo de laterização do solo, né? Que produz uma crosta dura, impermeável, né? Que dificulta arar o solo, dificulta a infiltração muitas vezes da água, né? Inclusive essa água com a tendência maior de escorrer ao invés de filtrar, né? Ainda mais quando você desmata o cerrado, aí a permeabilidade da água diminui mais ainda. E aí essa tendência a escorrer e não a infiltrar também leva a um outro problema do solo, que é a erosão, que também acontece com muita frequência aqui, né? Então o cerrado ele tem as características, né? Suas folhas
caem durante a seca de alguns dos vegetais, outras caem parcialmente, né? Então são as chamadas plantas caducifólias, quando todas caem, ou subcaducifólias, quando parte delas cai, né? O cerrado é um tipo de vegetação muito adaptada a essa alternância. Ao mesmo tempo que você tem um período de seca, você também tem um período chuvoso, né? Também de outros 6 meses mais ou menos, né? E que as chuvas são bastante intensas nesse período, né? Então, essa alternância, por isso que nós chamamos o cerrado de vegetação tropófila, né? Adaptada à alternância entre seca e umidade, né? E aí o cerrado tem uma outra característica importante, né? Aqui no Centro-Oeste ele é chamado de a caixa d'água do Brasil, né? Das 12 áreas hídricas consideradas pela Agência Nacional de Águas, a ANA, o cerrado contribui com 8 delas. Inclusive contribui com 3 grandes bacias nacionais, né? Ele contribui com a bacia do Tocantins-Araguaia, com a bacia do Paraguai-Paraná, que faz parte da bacia Platina, e com a bacia do São Francisco. Inclusive, na bacia do São Francisco, ele contribui com mais de 90% de recurso hídrico da bacia. Né? Então, ele tem uma importância muito grande nessas bacias. Nas outras duas, ele contribui com mais de 70%. Né? Além disso, contribui com 3 importantes aquíferos. Né? Aquífero Bambuí, Urucuia e o aquífero Guarani, que é um dos maiores aqui do Brasil, né? Que nós temos aqui no Brasil. Então, ele contribui não só com rios, né, bacias hidrográficas, águas superficiais, mas contribui também com as águas subterrâneas. Né? Então, o desmatamento intenso do cerrado pela expansão da fronteira agrícola leva a um desajuste hídrico do país a médio e longo prazo. Né? Tanto porque, ao desmatar, você diminui os níveis de evapotranspiração que o cerrado possui, né? E como você também diminui a infiltração das águas nos solos, né, para compor os lençóis d'água e aquíferos. Porque na medida que você desmata, o período de trânsito da água na superfície, a água passa a escorrer mais rapidamente, né, pela superfície, infiltrando menos, né, e aí ela vai mais rapidamente para os rios, né, que podem estar assoreados em função do desmatamento das margens, produzindo inclusive efeitos de enchentes, né, e diminuindo a infiltração da água no solo, que pode afetar aquíferos, nascentes, mananciais, né? E isso pode vir a afetar o abastecimento líquido de todo o país, né? Além de também interferir nos níveis de evapotranspiração e de umidade, que já são baixos em um determinado período, né? Temos também que essas terras desnudas tendem a se aquecer mais, então isso também contribui para o aquecimento global, né? Inclusive, para o aquecimento global, o cerrado, o desmatamento do cerrado contribui demais. Né? Contribui porque o material lenhoso que guarda carbono é desmatado, queimado e tudo mais. Né? A grande quantidade de gado criado nessa região significa mais metano, né? Que é um outro gás altamente estufa, né? E ainda tem o óxido nitroso da quantidade de fertilizantes que essa região utiliza. Para que ela aumente sua produtividade, há um crescente uso aqui nessa região de fertilizantes e agrotóxicos. Na verdade, no Brasil inteiro, se você pegar a produção nacional brasileira, comparar a produção, a produtividade, né, a quantidade de área plantada no Brasil, o uso de agrotóxico e o uso de sementes geneticamente modificados, transgênicos, você vai ver que o avanço de transgênicos no Brasil e de agrotóxicos, o uso de transgênicos e agrotóxicos, ele é bem superior ao aumento da produtividade. Né? Então, se faz um uso exacerbado desse recurso. Né? E isso, com certeza, tem um papel, né? Ele tem impactos, né? No solo, na água, né? Na biodiversidade da região. Então é preocupante o crescente uso de agrotóxicos e sementes transgênicas aqui. Né? A soja é a campeã, né, em termos de expansão da agricultura, mas não é só a soja, o milho, o algodão, o sorgo, né, a cana-de-açúcar, né, além da pecuária, são culturas que têm se expandido muito aqui pelo Centro-Oeste. Lembrando que a biodiversidade do Centro-Oeste é muito grande, embora não
tem a devida importância, né, que outros têm, e a devida divulgação. Inclusive, legalmente, né, se você pegar o Código Florestal de 2012, que foi renovado em 2012, a reserva legal na Amazônia é de 80%. Né? Se eu tenho uma fazenda na Amazônia com mata nativa, eu tenho que preservar em 80% a área dessa mata nativa na minha fazenda. E o cerrado eu preservo de 20% a 35% apenas. Né? Então até a lei preserva menos o cerrado do que a Amazônia, só para você entender. Né? E aí o cerrado, e aí é até uma injustiça, né? Porque o cerrado tem uma quantidade de espécies endêmicas 3 vezes maior praticamente do que a Amazônia. Né? Nas angiospermas, aquelas que produzem flores, o cerrado tem mais espécies que a Amazônia. E na gimnosperma eles se equilibram. Né? Então você vê que o cerrado tem uma biodiversidade que é desconhecida por muitos, pouco propagada, pouco defendida, né? E é visto a região do Cerrado como uma área próspera, uma área de cultivo, de criação, de riqueza, né? Que aumentou o PIB do país, contribui com as exportações, gera emprego, é uma área com muita tecnologia. A gente tem que lembrar que a característica do cultivo no Cerrado brasileiro, né? É de altas tecnologias empregadas, né? Agricultura de precisão, agronegócio, agrobusiness, né? Muita mecanização, insumos em grandes quantidades, né? Muita pesquisa, né? Aí devemos lembrar do papel que a Embrapa cumpriu e cumpre, né? Na expansão dos cultivos para o Cerrado brasileiro. Né? Até a meados da década de 50, o Cerrado era tido como uma área imprópria para a agricultura. Né? Mal servia para a pecuária extensiva. Né? E hoje se tornou um maior celeiro nacional, né? Principalmente com a adaptação da soja nessa região. Certo? Então, o Cerrado vem vivendo isso e há uma projeção que até 2050, se nada for feito, se mantiver o ritmo que aí está, 1/3 das espécies que ainda restam do Cerrado serão extintas. Né? Isso é um desastre. Né? Se você pegar as espécies extintas no mundo inteiro, desde que foram contabilizadas, né? Isso vai significar 8 vezes mais esse número das espécies do mundo inteiro. Né? Então, algo precisa ser feito, pensado, para que possa se continuar produzindo, aumentando a produtividade, mantendo a exportação, sem devastar tanto o cerrado. Né? Existem mecanismos para isso. Né? Existem tecnologias, existem estudos que permitem isso. Ok? Então, em relação ao nosso item, ele está correto, né? Ele está dizendo que os commodities, para quem tem dúvidas, são produtos primários que têm grande aceitação no mercado, inclusive no mercado mundial, né? E são produzidos em larga escala e consumidos em larga escala e comercializados em mercados futuros, né? Eu comercializo soja, eu comercializo café, né? Como se fosse outro tipo de valor no mercado, como se comercializam papéis, como se comercializam moedas, você também comercializa commodities, né? No caso aí nós estamos referindo a commodities agrícolas, né? Certo? E realmente aqui é um local de grande empenho tecnológico na agricultura, tanto que não é um local que gera muito emprego direto no campo, né? O que o sucesso do agronegócio gera é indireto, né? A cadeia do agronegócio gera empregos nos serviços, no comércio, né? Na indústria. Então aí gera um percentual significativo de PIB brasileiro e de empregos, né? Mas diretamente no campo não se emprega tanto em função da alta tecnologia que se usa. Né? E mais um detalhe que é bom a gente falar, que a gente está falando de todo esse processo de cerrado e de centro-oeste, é lembrar que existe todo um problema logístico ainda para escoar essa produção. Né? Parte dela é feita pela bacia amazônica, por balsas, né? E uma outra parte é feita aqui pelo centro-oeste, usando rodovias principalmente. Né? O que encarece o custo e reduz a produtividade. E reduz o ganho produtivo. Okay? Então, continuando o item, realmente os solos são ácidos, isso tem um impacto, né? Mas isso já foi solucionado, a calagem, que é a aplicação do calcário, corrige esse problema. Né? Então, isso não é mais um problema, a acidez do solo. Né? Já há soluções. A deficiência nutricional, existem adubos
fabricados em laboratórios, né, que corrigem isso também perfeitamente, né? E a questão do recurso hídrico, irrigação, né, pode solucionar isso também. E além de espécies que se adaptaram a viver maiores períodos de seca, como o arroz de sequeiro, né, desenvolvido com o olho no cerrado, né? E aí diz que o uso de sementes modificadas geneticamente e a utilização excessiva de agrotóxicos tem causado contaminação dos solos, é verdade. Existe uma grande vulnerabilidade. Se você pegar um mapa de vulnerabilidade dos solos à poluição, né, e das águas, principalmente mais superficiais, né, você vai ver que Mato Grosso do Sul, Goiás, né, estão com águas já bastante, no caso das águas, né, bastante comprometidas já por poluição de agrotóxicos, né? E obviamente solos também, né? E perda de biodiversidade, sim. Cerca de 900 espécies do cerrado estão correndo risco de extinção, né? Então, há uma preocupação muito grande com essa questão da perda de biodiversidade do cerrado, que é grande, mas que vem sofrendo um ataque contínuo, né, nessas últimas décadas, né? Ok? Então o item está correto. Vamos para o próximo item agora, que será o item 72. O item 72 diz o seguinte: a expansão da fronteira agrícola, em conjunto com incentivos governamentais à produção de commodities, tem representado uma grave ameaça à preservação e à existência do cerrado. A permissão de desmatamento maior nas áreas desse bioma, que no bioma Amazônia, reflete uma equivocada noção de que o cerrado tem menor importância que outros biomas. Perfeito, né, pessoal? Acabamos de comentar sobre isso, né? Item correto. Quer dizer, existe uma expansão na fronteira agrícola, existem incentivos, sim. Outrora eles foram até maiores, né, durante a era militar, né, para que essa região fosse ocupada. Essa é a Amazônia, né? A construção de Brasília, aqui na década de 60, foi um grande incentivo também à ocupação do centro-oeste brasileiro, né? A própria Embrapa, que é um órgão do Estado, né, estudou, pesquisou, né, usou a ciência a favor de expandir culturas no Cerrado, né? O projeto de agrovilas, né, da época, né, do governo militar, a construção de rodovias interligando o Sudeste, o Nordeste, ao Centro-Oeste, o Centro-Oeste à Amazônia, também facilitaram a ocupação. Então, é uma região realmente que teve incentivo de ocupação. E claro que com a devastação de metade do cerrado, né, você tem uma ameaça grande a ele, e realmente, como eu já comentei, a legislação não favorece o cerrado, né? Ele permite uma maior área de desmatamento dentro das reservas legais, por exemplo. Você só precisa ter de reserva legal nas suas terras de 20% a 35% do cerrado nativo, né? Enquanto na Amazônia é 80%. Então, realmente, a lei não favorece muito o cerrado. Tem que repensar essa lei aí, né? Então o item está correto, beleza? O próximo item é o item 73, ainda sobre o cerrado. Os altos índices de alumínio e acidez do solo são as principais causas da pouca diversificação de espécies vegetais no cerrado, que é um bioma de formação savânica, com poucas árvores e raras espécies frutíferas. Por tudo que nós já falamos aqui, pessoal, o item está super errado, né? Porque o fato dele ter essa acidez, não. As plantas nativas aqui estão adaptadas a essa realidade, né? De pouco nutriente, de solo ácido, né? De solo laterizado. Então, isso não impede, né, a diversificação. A diversificação é grande, né? E ele é savânico nesse aspecto do item estaria correto, mas o restante está errado. Ele tem muitas árvores, né? Que tem jacarandá, tem aroeira, né? Tem pequi, tem uma série de árvores, né? Espécies de árvores, né? Ipês, né? Típicos do cerrado, e uma grande variedade de frutas também, né? O próprio pequi, né? A gariroba, o caju do cerrado, o abacaxi do cerrado, a pera do cerrado, né? Então está cheio de frutas no cerrado brasileiro. Então o item está passando pela parte que ele diz que tem alumínio e o solo é ácido e que aqui é uma formação savânica, né? O restante que ele diz é totalmente errado, né? Dizer que aqui não tem poucas aves, raras árvores frutíferas, né? Está completamente errado o item, ok? Tranquilo?
Então, vamos seguir agora o próximo item. Agora a gente vai falar no item 82. É um item que traz duas imagens, né? Uma de aerogeradores de energia eólica e outra de placas solares, né? E tem lá um enunciado pequeno dizendo, considerando as figuras precedentes, que ilustram duas formas sustentáveis de produção de energia, que seria a eólica e a solar, julgue os itens. E ainda falamos do item 82. Nas últimas décadas, a energia eólica tem aumentado sua participação na matriz energética na região nordeste do Brasil, a qual apresenta condições geográficas favoráveis para a produção em larga escala da energia eólica e também da solar. Ventos constantes e fortes e elevado índice de radiação solar. Perfeitamente, pessoal, corretíssimo. A região nordeste é muito prestigiada, né? Ela é 80% da energia eólica brasileira vem daquela região. Né? E é também a região com maior potencial de energia solar. Né? Lembre-se que é uma região próxima do Equador, é mais próximo do Equador que outras regiões brasileiras. É uma região com ampla área dentro da sub-região do sertão, com clima semiárido, com uma temperatura média de 28 graus Celsius, a maior média térmica do país. Né? Então, de uma vegetação que é a caatinga, né, que tem uma cobertura menos intensa do que outras áreas, né, e que permite uma forte insolação na área. Além disso, é uma área, por estar mais próximo ao Equador, é uma área também onde você tem a presença de ventos, né, lisos e contralisos se cruzando por ali. É uma área com vasto litoral, onde você tem brisas marítimas e brisas terrestres, né, o que favorece a energia eólica. Né? Energia eólica tem crescido muito no Brasil. Né? Entre 2010 e 2020, a energia eólica saiu de 1 gigawatt em 2010, menos um pouquinho de 1 gigawatt, né? 970 megawatts, né? E passou atualmente a cerca de 17 gigawatts, quer dizer, de menos de 1 gigawatt para 17 gigawatts, e agora em 2023 deveremos chegar a 19 gigawatts. Então houve uma multiplicação em uma década, né, muito grande, né, de 17 vezes, né, no mínimo, né, para você entender como se expandiu a energia eólica no Brasil. E nós temos hoje quase 600 parques eólicos no país, 7 mil aerogeradores. Né? Temos uma produção que se estende principalmente pelos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí, Rio Grande do Sul, Ceará. Né? 80% da cadeia de produção de energia eólica no Brasil, quando eu falo de cadeia, é da cadeia produtiva industrial, né? Os geradores, as hastes, as pás, né? Todo o processo de fabricação das torres, né, é 80% nacional, então isso gera emprego também, gera renda. Né? Nós ainda temos que solucionar alguns problemas na transmissão, né? Já temos aqui parques eólicos prontos que não têm rede de transmissão, né? Então isso precisa ser resolvido. Mas evoluiu muito, né? Tem crescido 15% em média, né, nos últimos anos, então é uma energia limpa, é uma energia renovável, né? Então é considerado um modelo sustentável de energia. Na nossa matriz energética de energia elétrica, ela já está em 4º lugar, né? Ela já está praticamente empatada com o gás natural. Ela está 1 ponto percentual abaixo da biomassa, né? E ela só não vai competir, claro, com a hidrelétrica, que responde por 60% da energia elétrica brasileira. Né? Mas tirando a hidrelétrica, depois vem a biomassa, o gás e a eólica. Né? Ela já contribui com mais de 8% da produção de energia elétrica do país. Né? E, quer dizer, foi um salto grande num curto espaço de tempo. Né? Então, o país está muito bem. E realmente o Nordeste tem condições muito interessantes para energia eólica, né? Ventos constantes, que não mudam de direção com muita frequência, intensos, né?
Isso tudo facilita o uso da energia eólica com rentabilidade, né? Então é uma alternativa interessante e mais um elemento para tornar a nossa energia, nossa matriz energética cada vez mais limpa e mais sustentável, né? Então é um modelo bastante bem sucedido aqui no Brasil. A energia solar precisa crescer mais, também está crescendo bastante no mundo, no Brasil ela precisa de mais incentivos, né? E também está se expandindo, não na mesma proporção da eólica, mas está se expandindo. E o Nordeste também é uma região muito prestigiada por esse modelo de energia, ok? Então, esse é o item 82, correto. Espero que vocês tenham gostado das nossas intervenções hoje. E próximo encontro a gente continua resolvendo outras provas. Um abraço. Rico e belo, forte e delicado em exatas proporções. Assim é o Cerrado, bioma que ocupa 24% do território brasileiro e 5% da biodiversidade do planeta. O Cerrado é uma matriz ambiental que se localiza nos chapadões centrais do Brasil, no qual existe a maior diversidade florística do mundo e existe também uma das grandes diversidades de animais do planeta Terra. Tão belo, tão importante, que foi parar nas telas do cinema, no documentário Ser Tão Velho Cerrado. Achei muito interessante esse fato das espécies serem altamente especializadas, terem evoluído tanto. Você tem o lobo-guará que come determinada fruta, que só germina no intestino delgado dele. Você tem aquela flor que só floresce se tiver um incêndio. Então, quando eu descobri que um buriti adulto, ele começou a germinar, começou a nascer quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, eu falei, nossa, mas puxa, 500 anos que essa árvore tem e a gente está destruindo, a sociedade está destruindo, acabando com isso dessa forma. Mas e se a gente precisar disso? Se isso for importante para a nossa existência enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, a gente está perdido, né? No meio da beleza que a natureza levou milhões de anos para construir, chamou a atenção do diretor a rapidez do homem para destruir. Tomei um susto com a velocidade do desmatamento e a dimensão. Essa estrada que vai de Brasília até Alto Paraíso de Goiás, que costumava ser uma estrada cheia de cerrado dos dois lados, hoje você passa, só tem monocultura de soja ali. Você tem placas assim escrito Cerrado, o bioma com maior biodiversidade do Brasil. E não tem, o horizonte é inteiro de soja, não tem nada assim. É uma destruição comprovada. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o cerrado é desmatado 5 vezes mais rápido do que a floresta amazônica, sem levar em consideração sua importância, seu valor, nem sua idade. O Cerrado se concretizou totalmente na sua formação global, com todos os seus ambientes, há 45 milhões de anos. A existência dele é importante para o equilíbrio dos biomas que o circundam. E esse ser tão velho recebeu muito recentemente, há poucos milhares de anos, a visita, e não foi uma visita, que esse ser tão novo veio para ficar. Esse ser tão novo é o homem. E a presença do homem A principal razão de se preservar o cerrado é a questão da água. Águas sagradas, bem precioso
é preciso cuidar. Quantidade e qualidade de água disponível para abastecimento público no Brasil. Então, as pessoas, a gente está falando das pessoas.